Nós conversamos sobre 1 João, capítulo 2, verso 13. Falamos só uma parte que João diz sobre pais, né? E nós conversamos sobre ser pai na comunidade, né? E é claro que quando João está falando sobre ser pai, ele tem uma concepção totalmente diferente de pai, porque a família era algo indivisível. A família era algo que não podia nunca se dividir. Então, uma pessoa que na época de João que casava era muito difícil ou quase impossível a separação, né? E o pai, ele era o provedor da família. Por quê? Porque era uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o pai era o provedor e era aquele que era reverenciado e também era conselheiro dos filhos. E, na verdade, até os 30 anos de idade, se o filho casasse mais cedo do que 30 anos, o filho iria buscar conselhos no pai. Então era algo que a família era algo muito importante, e por isso que a construção familiar nessa época era muito melhor do que a nossa, né? Porque hoje os homens não assumem o seu papel diante da família e faz com que toda uma geração fique perdida. Quando se muda ou quando se inverte os papéis na família, traz muita dificuldade para as crianças que estão crescendo nessa família de papéis trocados, né? Então, nós vamos ter vários problemas que podem acontecer dentro da sociedade. E por isso que é muito difícil nós, muitas vezes, obedecermos ou recebermos conselhos de um homem mais velho, porque nós temos uma imagem distorcida de quem é pai. Por isso que fica difícil nós recebermos conselhos de pessoas mais velhas. E nessa época que João está escrevendo, os velhos tinham uma autoridade para poder intervir aonde ele achava que deveria. Então os idosos eram tão respeitados ao ponto das pessoas se submeterem a eles, porque eles sabiam de verdade o que a vida ia proporcionar se as pessoas tomassem um caminho que ele não gostaria. Então, e aí a sociedade ela era mais equilibrada em relação à família, né? Então nós vemos aqui a João escrevendo aos pais, e é claro que ele está escrevendo aos pais da comunidade, né? Que ele está fazendo o seu texto, e ele tem preocupações em relação ao crescimento dos outros que frequentam ou que vivem a comunidade. Porque hoje, quando nós falamos em comunidade, nós falamos assim: eu frequento tal lugar, eu frequento tal igreja. Então, quer dizer, eu deixo de ser membro de alguma comunidade porque eu só frequento. E frequentador não faz parte do corpo, né? Ele está do lado de fora. Então o membro é aquele que sofre, membro da família
é aquele que sofre, aquele que chora, aquele que sente dores quando o outro está sentindo, que não corre atrás só dos seus interesses, não é aquele que está simplesmente vivendo para tirar vantagem, mas é aquele que sofre pela família, que se preocupa com todos. Então ele escreve para esse homem chamado pai. E é claro que hoje nós temos uma dificuldade, porque tem pessoas que nunca tiveram pai. Tem pessoas que não sabem quem ainda é o seu pai, né? Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o pai, porque o pai foi um homem violento, um homem que tem dificuldades e até mesmo tem dificuldade de entender Deus como pai, porque a imagem de pai não é uma imagem muito boa que eu tenho de lembrança e tudo mais. Então, nós tivemos aqui na nossa casa um menino que ele veio chorando para mim, e hoje ele está preso, mas ele veio chorando para mim e disse: como eu vou acreditar que Deus é meu pai se o meu pai me violentou? Então a pessoa tem uma certa dificuldade de entender quando o pai é muito violento, até Deus como pai. Por isso que João vai falar que pais, vocês conhecem desde o princípio, né? Porque o pai é o exemplo da imagem de Deus na sua própria casa. Então o pai tem uma relevância gigantesca na construção do ser de cada filho. E hoje nós vemos que existem pessoas que não têm uma imagem correta do pai, porque o pai não tem uma imagem correta de Deus, porque o pai não transmitiu essa imagem. E por isso nós temos dificuldades em todas as áreas, como homem que somos hoje, ou como mulheres que somos hoje. Como eu disse a semana passada, 85% da sua personalidade depende do pai que você tem. Ah, mas então a gente não consegue mudar nada, porque esse é um problema ontológico do ser, né? Não é verdade. Porque você tem o Cristo e você, pelo menos que eu creia, você tomou uma decisão por andar com Jesus. E por andar com Jesus, você pode adotar um outro pai e pode exercer exemplos que não são ao seu pai antigo. Então você pode de verdade ser transformado, mas é uma reconstrução quando você quer de verdade andar com Deus. Se você quer de verdade andar com Jesus, você precisa ter exemplos, e é isso que vai fazer com que Deus seja visto, Jesus seja glorificado e que a vida cristã continue. Quando nós temos exemplos de pais que vão apontar para Deus como um Deus bom, como um Senhor abençoador, como um Deus que pode sarar as feridas, cuidar de você e te trazer segurança, porque o pai ele traz segurança para os seus filhos, para a sua esposa, né? Então isso faz com que a família se torne equilibrada, centrada, né? E assim eu possa crescer. Então, como hoje nós temos dificuldades com a construção familiar, nós também teremos dificuldade na construção de uma comunidade, porque nós nunca pensamos em viver juntos e partilhar a nossa vida com pessoas, mas quando você se aproxima da comunidade, você precisa aprender a ser exemplo.
E você que nunca teve exemplo, como será? Por isso que você precisa sempre estar ligado a alguém que é exemplo. É claro que é tudo humano e todo mundo é farinha do mesmo saco. Todo mundo pisa na bola, todo mundo falha, nem todo mundo acorda igual a Leia, bom dia, buenos dias, né? Bonjour. Então, não é como a Leia que acorda na floresta, né? No jardim, né? Alice. Alice no País das Maravilhas. Né? No jardim da escola. Bom dia, Então, não é todo mundo que acorda assim como a Leia, né? E então é tudo pau. É tudo pau. Daqui 6 meses a gente vai ver se isso aí continua acordando no jardim. Vocês estão falando isso desde o dia que eu cheguei. Tô falando isso aí já 6 meses, né, Léo? Vai passar 10 anos e Já tá 5 anos aqui. Então, não é todo mundo que acorda igual todo dia. Então, nós precisamos ver que todos nós fazemos parte da mesma farinha. Nós ainda estamos com dificuldades porque somos humanos e tem um pecado dentro de nós. E isso faz muitas vezes nós falharmos. Mas aquele que quer andar com Jesus, aquele que quer ser comunidade, ele pode até falhar, mas uma das coisas que ele vai fazer, ele vai correr para corrigir as falhas e tentar equilibrar a vida. E é isso que João está falando quando ele escreve aos pais. Então, o pai é algo que vai trazer a imagem correta de Deus ou quase correta de Deus para os seus filhos, né? Então, eu tenho que prestar atenção, porque um dia você será pai ou você já é pai, né? Então você precisa prestar atenção quando você tiver uma família de verdade e querer assumir a sua família. Então, João escreve para os pais dessa forma. Então, eu vos escrevo porque conheceis, no verso 13, né? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Então, ele está dizendo para uma comunidade judaica que se converteu. E por isso ele fala que os pais conhecem a Deus desde o princípio, né? E que princípio é esse? Princípio eterno? No princípio lá no começo, quando não existia nada? Não, é quando ele existiu. Então, uma das coisas que João está dizendo você é criação de Deus. Então, quando você se tornou homem, você já o conheceu. E é claro que o Antigo Testamento vai dizer que Deus criou você. E isso me dá uma alegria, porque eu não sou fruto do acaso. Eu não sou fruto de um estupro, eu não sou fruto de uma relação mal feita, eu não sou fruto de uma posição indesejada, mas eu sou criação de Deus. Então ninguém pode tirar isso de mim. As pessoas podem fazer com que você talvez assuma ou seja concebido de uma outra forma, mas Deus não. Deus sonhou com você. E por isso ele trouxe você à existência. Por isso que ele está falando para João, pais, por isso que João está dizendo aos pais que eles conhecem desde o princípio. Porque Deus formou você. E se existe ou existiu pessoas que disseram a você que você não presta, que você não serve, que se arrependeu em viver com você, Deus não. Porque as pessoas podem te ver conforme o seu comportamento, mas Deus vê
a vida toda sua e sabe do plano que Ele tem para com você. Então, Deus, Ele construiu pessoas desde o princípio para serem pais. Então, você o conheceu e Ele te conhece. Eu disse aqui também sobre as pessoas que te veem, elas não veem como Deus vê. As pessoas te veem conforme o comportamento que você demonstra que você tem. E aí as pessoas transformam o seu comportamento no seu ser. Isso não é toda a verdade. A verdade é que Deus te construiu para ser pai. E é isso que o mundo precisa. É isso que o mundo necessita. Pais de verdade. Pais que assumam o seu papel e que tenha a realidade de que vai construir exemplos para os seus filhos. Então, eu e você, não importa quem falou ou como você foi construído socialmente, você e eu, nós fomos construídos para sermos pais e exemplo de uma sociedade. Isso quer dizer que não só pai biológico, né? Não, porque hoje não dá para falar só para pai biológico, né? Hoje nós temos que escolher alguns pais, porque os nossos pais não prestam, né? Então eu tenho que escolher um outro pai, porque se eu quero ser homem, se eu quero seguir Jesus, se eu quero ter um exemplo de vida cristã, eu tenho que procurar outro pai, né? Se não me engano, eu dei o exemplo do meu pai, né? Que até eu encontrar Jesus, meu pai era o ídolo, meu pai era, e até hoje, né, as pessoas têm essa imagem, né? Eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai é meu super-herói. Meu pai é o super-herói, né? Os filhos têm essa parada, né? O meu pai é a pessoa mais linda, Mas né? isso é muito bom. Não, é bom, claro, Isso é muito bom. claro. Mas a gente vai replicar a violência, vai replicar quando o pai não presta, né? Então, uma das coisas que hoje a gente tem que perceber é que se nós o nosso comportamento foi construído através de uma violência, eu tenho que procurar outro exemplo. Então, por isso que João está dizendo que nós conhecemos, os pais conhecem a Deus desde o princípio, porque isso é uma forma, você tem uma origem, e essa origem não é numa relação sexual malvada, que muitas vezes nós achamos que não deveríamos viver, que muitas vezes nós achamos que a nossa família errou em nos construir, em nos querer ter, né? E isso vai trazer uma dificuldade tremenda para a minha relação futura, para os meus filhos. Então, é algo que eu preciso entender, que não sou fruto de um sexo mal feito. As pessoas podem até me abandonar, os meus genitores podem me abandonar, mas o Senhor, Ele nunca há de nos abandonar. Amém. Então Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele vai nos dar uma família se somos solitários, porque a Bíblia diz, ao abandonado Deus deu família, né? E família na Bíblia é pai, mãe, irmãos. Então nós temos que adotar as famílias que Deus nos deu e falar, eu quero me submeter a essas famílias porque eu sei o que vai ser melhor para a minha vida. Então não pense você que o seu comportamento agora não tem como mudar. Não é verdade. Deus está trabalhando na sua vida. E Deus vai transformar você num homem e numa mulher de exemplo, e você vai construir uma família que será exemplo para a sociedade, né? E se eu fosse ser o que o meu pai disse que eu seria, eu não estaria aqui.
porque a minha vida toda, até os 14 anos, eu escutei que eu seria lixeiro e que eu não serviria para nada e que eu não seria ninguém. Mas quando eu encontrei com o meu Deus, Tudo mudou. tudo mudou, tudo foi transformado, porque eu encontrei uma pessoa que me valorizou, encontrei uma pessoa que me amou e que deu a vida por mim. E isso me fez querer dar a vida por outros. Então, eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com pessoas que andaram com Jesus. E isso para mim foi a melhor parte da minha vida. E assim, se não fosse a minha esposa, eu não estaria aqui. Né? Então eu sei que Deus, eu sei que Deus me transformou porque Jesus me salvou, né? Então a salvação transforma toda a nossa vida. O encontro com esse Deus faz com que a gente entenda a nossa construção, a nossa formação. Nossa formação não vem a partir dos nossos comportamentos, vem a partir dos planos que Deus tem. Então, por isso que João está dizendo: pais, vocês o conhecem desde o princípio. Porque não é uma construção social que vai fazer quem você é, mas é a formação de Deus no ventre da sua mãe que vai fazer quem você é. A vontade de Deus é que vai fazer quem você é. Então, o que eu quero deixar nessa manhã é: seja o que Deus quer que você seja, e não o que as outras pessoas disseram que você é. Seja o que o seu Pai do céu quer que você seja. Não seja ninguém que venha construir em você aquilo que Ele quer que você seja, ou qualquer abuso que você sofreu ou violência. Deus ama você e quer mudar de verdade as estruturas da tua vida e a forma de pensar. Amém? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Paulo, nesse caso então, a responsabilidade de um homem num lar assim, como pai, como assim, cabeça da sua casa, ela é maior assim, tipo, é bem mais. A gente pode então dizer que o homem tem bem mais responsabilidades do que a mulher. Não que a mulher não tenha a sua responsabilidade, a mãe, a esposa, mas assim, o pai influencia muito mais do que a própria mulher e, consequentemente, a sua responsabilidade dentro de uma família. Sem dúvida. É muito maior. Né? Sem dúvida. Porque quando você olha lá no capítulo 5 de Efésios, sobre o casamento, você vai ver as responsabilidades do marido é muito maior do que a da esposa. Da esposa é só se submeter. Do homem não, é dar a vida, fazer com que ela se torne mais bonita, fazer com que ela se torne santa. A responsabilidade do marido é muito maior do que a responsabilidade da mulher. Aí quando a gente fala sobre essa situação, hoje fica difícil, né? Porque as responsabilidades se dividem. Mas quando Paulo estava escrevendo, não, o marido era o provedor, o marido era aquele que dava tudo para sua esposa, né? Então Paulo está escrevendo para a sua época. Hoje a gente tem que rever algumas coisas, mas o exemplo de pai, de marido na construção da pessoa. O exemplo de pai, de marido é punk, viu? Olha, foi feita uma pesquisa, não sei onde que é a fonte, mas
foi percebido, não, foi feita essa pesquisa, que a maioria das crianças, adolescentes ou homens que estão na cadeia ou usaram alguns tipos de substâncias, algumas coisas que aconteceram na vida deles é ausência de pai. Não tiveram pais. Não tiveram pais presentes. Entendeu? Tiveram o seu pai que o gerou, mas não o acompanhou durante a vida, não acompanhou naqueles primeiros anos da importância da criança. Eu não sei aonde que tá, mas pesquisem direitinho quando vocês olharem na internet. Isso é pesquisa. A pesquisa diz que a ausência de pai gera muitos fatores, contribui com muitos fatores de violência, de várias coisas. E não é a gente que está falando, não. É pesquisa. Não, tem vários modelos de pai, né? Tem o pai que está presente na casa, mas não está presente na vida dos filhos, né? O cara chega, trabalhou, trouxe o dinheirinho, acha que já fez tudo. Não é esse tipo de pai que você tem que ser. É o pai que dá tempo de qualidade aos seus filhos, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Não, você arruma tempo, né? Para fazer tanta coisa, tem que administrar melhor o tempo. E tem que viver para os seus filhos. Não adianta trazer dinheiro. O filho não vive só do dinheiro. O filho não vive só do pai sentado no sofá. O filho tem que viver do abraço, da brincadeira, da conversa, né? Da orientação, dos limites. Porque o pai é para isso, é para dar limite, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa entender. E tem pai que faz isso e tem pai que não. Por mais que ele esteja casado ou não se separou, ele não é o exemplo que deveria de ser, né? É que nem você falou aí do pai, né? Que o Paulo cita aí, que tem que dar vida e tal. João. E na verdade os papéis estão invertidos, né, Paulo? Lógico. Porque a gente olha e não vê. A mulher ralando em casa, tem que fazer tudo. Isso. Né? E o cara fica sentado no sofá ali, mas. Jogando videogame. Né? Isso. Esse... Hoje é o pior. Ou então no celular. Mas é isso. Mas é essa a situação mesmo, né? Então os pais precisam começar a assumir o seu papel, né? Para que a sociedade possa também mudar. Então, se você é jovem, se você vai ser pai, um futuro pai, isso é uma referência para você. Para você ser um referencial na vida do seu filho, né? Ah, mas ninguém me ensinou. Jesus está te ensinando. Não, mas A eu Bíblia, quero... a palavra de Deus está falando. Eu sei que eu tenho muitas falhas e muitas vezes eu mostro o diabo para você, né? Mas uma das coisas que eu quero que você olhe para mim, não olhe para o seu passado, não olhe para a sua construção social. Eu quero que você olhe para mim e fale, não, o Paulo, ele pode ter todas as falhas, mas ele me ama. E eu vou obedecê-lo porque eu quero ser um homem. E você vai mudar de vida, com certeza. Porque eu tenho um maior desejo de ver você casado, de ver você bem e de ver você replicando o que você aprendeu aqui, né? Então não pegue outro modelo, né? Não pegue outro modelo. E Paulo diz isso para os seus discípulos: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz isso. E ao mesmo tempo ele diz: o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que queria, esse não consigo fazer. Miserável homem que sou. Ele reconhecia o erro que ele tinha, mas ao mesmo tempo ele era modelo. E é isso que você precisa buscar, um modelo, né? E seja a esponja da minha vida. É isso.
Ah, o Paulo vai errar. Vou errar mesmo. Vou pisar na bola, vou brigar com você, muitas vezes vou te xingar mesmo, né? Vou te trazer para perto, mas é para o seu bem, né? É para o seu bem. Uma das coisas que eu percebo assim que impede a gente de caminhar na vida e de ter novos exemplos é ficar preso no passado, né? Por exemplo, eu gostei muito do que você disse hoje, né? De pensar que as coisas que aconteceram, seja a gente um filho indesejado ou sonhado, não importa. Essas coisas não vão definir quem nós somos. Isso. Né? Porque a gente está num plano maior que é o plano de Deus. Isso mesmo. Então, eu acho que a gente precisa, pode olhar para o passado, mas com uma forma assim de se desprender dele, né? E não de ficar toda hora ou tentando reconquistar aquilo que perdeu, que eu acho que é tempo perdido muitas vezes, Sem né? dúvida. A menos que você seja um pai e tenha um filho e aí você quer ser melhor para dar um bom exemplo para esse filho, tentar reconquistar, sei lá, mãe, irmãos, enfim, eu acho que eu vendo na minha vida assim, eu acho que isso não faz tanto sentido. O que faz sentido para mim é pegar pessoas que a gente está vivendo juntos aqui, o que eu posso aprender, o que eu posso ser melhor, como eu posso ouvir essas pessoas, já que eu não ouvi ninguém antes, e a partir daí ser um ser humano melhor, uma Isso pessoa mesmo. mais parecida com Jesus. E o que Deus quiser colocar no meio disso aí, Ele mesmo vai colocar, né? Isso mesmo. Então, a gente precisa se desprender do passado. Uma vez você disse pra mim que o passado é como se fosse a gente fosse um jogador de futebol com aquele elástico lá na cintura. E a gente quer correr e não sai do lugar. Porque tá preso nesses elásticos, né? Que estão lá atrás, lá no passado. Então eu posso continuar. Eu tenho 30 anos, eu posso morrer pensando, eu fui rejeitada, eu fui isso, eu fui aquilo, e nunca sair dessa conversa, né? Nunca mudar. Usar isso também como uma muleta para nunca mudar. Ou posso olhar e falar, beleza, é isso, essa é a minha história, mas daqui pra frente eu sou uma nova pessoa. Isso mesmo. Por isso que o encontro com Jesus, ele é primordial para a minha vida. Então, Mas também para tudo isso, que nem o pastor está falando, né? A gente tem que, não somente a gente ler a palavra de Deus, mas como a gente tem que praticar também, né? Isso. Porque não adianta eu falar algo aqui, agora, nesse momento, e seja da boca para fora. Porque se eu começar a falar, não, eu vou seguir, eu vou fazer, ou eu tenho no pensamento, mas daqui a pouquinho eu mudo, aí o meu passado, na verdade, permanece em mim. Porque se eu vivi coisa ruim no passado, eu tenho que buscar melhorar daqui para frente. Esquecer aquilo que eu vivi, daqui, o Claudinei agora, ser uma nova pessoa. Porque se o Claudinei ficar naquele passado, ele vai refletir coisa dele, do passado dele, nele, e vai transmitir, na verdade, para o próximo. E isso não é coisas boas, só pode ser coisas ruins, entendeu? Então tem que mais buscar, no caso, a ouvir a palavra, a ouvir o ensinamento que o pastor está dando, exemplo, e seguir daqui para frente é tomar posição da minha vida, conta do que foi dito e praticar, e não olhar mais para trás, não deixar o velho Claudinei refletir. é isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que o mundo tem necessidade de um modelo. Toda a sociedade busca, Senhor, modelos. Mas nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos transformar nesse modelo que a sociedade precisa. E que, mesmo que as pessoas digam que nós não somos bem-vindos nessa sociedade, nós queremos, Senhor, saber o que o Senhor quer de nós e não o que as pessoas vêm massacrando a gente ou com o nosso passado. Nós não queremos viver o passado, mas queremos viver a realidade do nosso encontro com o Senhor. A partir daí queremos viver. A partir do encontro que temos contigo, queremos viver uma vida diferente e que as nossas marcas, apesar de nós levarmos ela para o resto da nossa vida, nós queremos mudar, Senhor Deus, as nossas atitudes.
No nome de Jesus. Amém. Isso aí, hoje.